Para você apaixonado por esportes, eu não disse que era rapidinho, já estamos de volta agora com o pós-jogo de Corinthians 4, Paraná 0. Realmente uma manhã, começo de tarde de gala do time do Corinthians, hein? Fez uma partida taticamente perfeita, o Zé Boquinha destacava isso durante a transmissão e comandou o jogo, né, Zé? Acho que exceção feita naqueles primeiros 5, 10 minutos, que o Paraná fez uma pressão, teve aquela jogada linda, né, do Rafael Alemão, que chapelou o Balbuena e obrigou o Cássio a fazer uma grande defesa, mas fora isso só deu o Corinthians, né, Zé? Na verdade, o primeiro tempo, até tomar o gol, o time do Corinthians estava sendo pressionado pelo Paraná. O Paraná começou muito bem o jogo taticamente, empurrando o Corinthians para o seu campo e criando várias situações iguais. A gente vê os números finais do jogo, não dá a impressão que foi 4-0 para o Corinthians. O Paraná chutou 11 vezes ao gol do Corinthians, o Cássio fez 2 ótimas defesas, teve uma bola na trave e o Corinthians chutou 8 vezes, perdão. O Corinthians foi mais efetivo, né? O Corinthians nos 2 primeiros chutes fez 2 gols, estava 100% no começo do jogo. Quebrou o ímpeto do Paraná com aqueles 2 gols relâmpagos, né? Diferente de 1 minuto para um gol para o outro. O Paraná teve ainda 4 escanteios, o Corinthians teve apenas 1. Mas é o Corinthians, né? Nós já falamos do abre o jogo, falamos durante o jogo. Para você jogar contra o Corinthians, você não pode distrair. Você tem que estar sempre preparado. O Corinthians é um time traiçoeiro, é um time que sabe o que quer, é muito bem treinado, é um time que sabe chegar muito fácil, tem um toque de bola refinadíssimo, né? Um time que vem desde a época do Tite, um time que toca a bola, que faz tabela, né? O Tite reinventou a tabela no futebol brasileiro e o Corinthians faz muito bem isso. A triangulação pelas laterais para chegar no gol também é perfeita. É um time arrumado. Eu já disse, o Corinthians e o Grêmio são os times taticamente melhores arrumados do campeonato, com os jogadores sabendo o que tem que fazer, e fica difícil você fazer gol no Corinthians na fase que o Cássio está. O Cássio realmente está jogando muita bola, né? E o Corinthians chegou ao gol nas 2 vezes, no primeiro e segundo gol com jogadas do Sid Clay. Na primeira ele vai para a linha de fundo e serve otimamente o Rodriguinho, na segunda ele faz uma jogada individual de arranque, né, de sair do meio do campo com a bola e ir embora e fazer um belo gol. O Paraná não jogou mal, o Corinthians é que foi perfeito hoje. O Corinthians fez uma partida dentro do padrão Corinthians perfeita. A gente jogou muita bola e chegou muito fácil. Um jogo que não foi muito truncado, 16 faltas para o Paraná, 15 para o Corinthians, mas esse Paraná já 2 derrotas já começa a coçar, né? E apesar do bom trabalho do Micali, você sabe como é que é, né? Perde 2 jogos aqui e o técnico já está prestigiado até o próximo jogo. Esse é o problema, né, Zé? Ô, Zé, você tocou num ponto aí que já havia me despertado a minha atenção na partida contra o Fluminense, né? O jogo contra o Fluminense foi difícil, tal, aquela coisa do Corinthians tentando quebrar a marcação, o Fluminense todo fechadinho e tal, aí veio aquele gol do Rodriguinho. Só que no segundo gol do Corinthians, eu até chamei a atenção na transmissão, o gol do Rodriguinho também, que é os 2 gols falando do Rodriguinho a semana passada, foi uma aula de como se quebrar a marcação. É claro que não é toda hora que dá para fazer isso, né? Tanto que o Corinthians demorou quase que um jogo inteiro, porque o gol do Rodriguinho, o segundo, saiu já aos 41, 42 do segundo tempo. Mas foi uma jogada que começou pelo lado com o Sid Clay. O Sid Clay toca para o Maicon recebe, vê o Emerson Sheik entrando por trás da zaga, passa para o Sheik cruza e o Rodriguinho de primeira faz o gol. A sensação que eu tenho é que o Carille, quando ele pegou o Corinthians no ano passado, ele foi muito honesto. Ele falou, olha, eu sempre gostei de trabalhar o setor defensivo, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar lá atrás. Eu estou achando que esse ano, já que a defesa do Corinthians está bem arrumada, eu não acompanho, né? Não estou no dia a dia do clube, mas eu tenho a sensação que eles devem estar se preocupando mais com o lado ofensivo, principalmente com a participação do Osmar Loz, que fazia isso quando era técnico do time de júnior. O que você acha, Zé? Eu acho que o Corinthians é um time envolvente, né? O Corinthians, mesmo com o Tite, que era meio mirrado, um gol por jogo, mas é um time envolvente. O time, quando tem a bola no pé, sabe o que faz. Eu diria assim, a grosso modo, que é uma frase antiga de futebol,
todos os jogadores jogam de cabeça erguida, quer dizer, o cara já recebe a bola, levanta, antes de tocar na bola, já olha para ver onde estão seus companheiros bem colocados. Porque aí saem os passes de primeira e muito bem. É um Corinthians que toca muito de primeira e chega com muita facilidade na área adversária. E é um Corinthians ligado, é um Corinthians que o jogo contra o Independente da Argentina, por exemplo, o Independente tinha mais posse de bola e a gente achava que aquele jogo ia morrer num 0-0, né? Aí de repente aparece o Jadson para fazer um gol com as costas e faz 1-0. Então é um time que está sempre procurando o gol. Mesmo que não tenha assim um volume tão grande de jogo para dentro da área do adversário, mas tem um volume grande de posse de bola, quando tem a bola e pode tocar, e pode ir chegando. E vai chegando numa formação em leque, né? O time todo do Corinthians, quando você percebe, tem 5, 6 jogadores próximos à área do adversário, mesmo sem ter um centroavante para definir. Então é um Corinthians realmente, como eu disse, né? Frio e traiçoeiro. Bom, agora uma coisa que a gente tem falado muito, né, que é a história do Pedrinho. Eu também já critiquei algumas vezes o Pedrinho, o Carille, né, por não escalar o Pedrinho, mas a cada jogo que passa, né, a cada vitória do Corinthians fica cada vez mais difícil, né, Zé? Porque do jeito dele, mesmo sem botar o Pedrinho, mesmo às vezes sofrendo para ganhar de 1-0, 2-1, o time vai lá e ganha. E aí, o que você acha? E eu tô te falando porque eu sou um dos que mais assim, defendo essa tese do Pedrinho ter mais chances com a camisa do Corinthians. Alô, Zé? Pequeno probleminha aqui com a linha do nosso José Roberto Lux. A gente vai restabelecer o contato, né, para o Zé continuar conosco nesse pós-jogo. Você que está acompanhando o pós-jogo aqui na Rádio Futebol Clube, depois da grande vitória do Corinthians, 4-0 para cima do Paraná, lá em Curitiba, né, no estádio Dorival de Brito, uma vitória, o Corinthians ganhar não seria nada de anormal, agora 4-0 não dava para imaginar. Zé Boquinha, você me ouve? Sim, claramente. Então, agora sim, o assunto Pedrinho, Zé Boquinha, é com você. Eu não sei. Todo time procura por uma joia rara, né? Todo time quer revelar um jogador, até para fazer negócio futuramente, para ganhar dinheiro, né? Porque os nossos times estão sempre em crise financeira. E o Pedrinho, cara, ele entra no campo, você vê claramente a facilidade que ele tem para jogar. Toque de bola refinado, joga para dentro da área adversária. Já é um garoto formado, ele não é uma criança que está entrando em campo assustada. Ele entra com uma baita personalidade. Então, eu não entendo até que ponto o Carille vai ficar segurando esse moleque no banco, né? Ele tem uma hora que ele vai ter que jogar. O Matheus Vital chegou, tomou conta de uma posição. O Romero é um jogador taticamente importantíssimo, né? Porque ele briga e corre atrás, ele dá trabalho. Mas sei lá, o Carille tem que se virar aí para arrumar um lugar para o Pedrinho jogar, viu? Ou colocá-lo mais tempo em campo, né? Pode vir do banco, mas vem com mais tempo, né? Ah, sem dúvida. Dá mais oportunidades para o rapaz, né? Bom, o Corinthians agora, Zé, ele tem na quarta-feira Copa do Brasil, lá em Salvador contra o Vitória, jogo que a Rádio Futebol Clube vai mostrar, 7h30 da noite. Vitória e Corinthians é o jogo de ida lá no Barradão. O que dá para falar dessa partida? O Corinthians, a gente sempre faz uma projeção do Corinthians, é o time a ser batido, né? O Corinthians é um time difícil de perder, né? O Corinthians, ele perdeu 2 jogos no Campeonato Paulista e ele recuperou, perdeu de 1-0 e foi buscar o resultado e foi buscar o título. Então é um time complicado para você jogar contra. A gente chama a atenção dos times que vão jogar contra o Corinthians, que você não pode bobear, você não pode ficar desatento no jogo. Você tem que estar sempre atento para o que o Corinthians está fazendo. Porque é um time que, quando tem a bola no pé, é envolvente. É um time que chega rápido, que solta seus laterais com muita facilidade, principalmente quando joga com 2 volantes, como jogou hoje. Então é um time que chega rápido na área adversária. E jogadores versáteis e ágeis, né? Que é o Rodriguinho, que é o Jadson, que toca muito bem a bola. Esse menino Matheus Vital é um jogador espetacular. Ele não é um jogador fora de série, mas é um jogador de uma eficiência absurda, né? Cara que vê o jogo, que sabe o que está acontecendo no jogo, toca bem a bola, parte para cima do adversário.
é um jogador que joga em pé, né? Sem dúvida nenhuma. E depois, lá no próximo domingo, o Corinthians tem o Galo, o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. É outra pedreira. O Campeonato Brasileiro não tem escolha, né? É. Você não escolhe adversário, né? Verdade. Somente jogando fora de casa, né? Você tem que ir preparado. E o Corinthians tem mostrado isso, mostrou ano passado, que está preparado para qualquer tipo de jogo. Acabou de mostrar ganhando o jogo na Argentina. Ele jogou de igual para igual, a posse de bola foi do Independiente, mas o Corinthians, sempre que teve a posse de bola, foi perigoso, né? Criou várias oportunidades de gol. Então é um time muito preparado, um time maduro, jogadores experientes, com o Henrique está começando a entrar bem em forma, o Balbuena não precisa fazer nenhum comentário dele, esse Sid Clay caiu como uma luva, tem uma vantagem sobre o menino que saiu, ele é mais ágil, O Arana. mais rápido, sobre o Arana. O Fagner de vez em quando faz umas pichotadas, mas é um jogador inteligente, sabe jogar. Enfim, é um Corinthians com uma defesa muito sólida, né? E tem 3 volantes aí para você usar à vontade, né? O Ralf, o Gabriel e o René Simões, que o René, para mim, dá um padrão melhor ao time, né? Porque ele toca bem a bola. Ele sabe sair jogando melhor que o Ralf e que o Gabriel. Então, é um time que não tem, assim, jogadores excepcionais, e se falou muito disso ano passado, mas tem bons jogadores inteligentes, adaptados ao esquema e que seguem à risca aquilo que tem que ser feito dentro de campo. Paraná Clube agora tem o Sport em casa, vai jogar de novo no Dorival de Brito na próxima rodada. Você acha que mesmo com 2 rodadas já acende a luzinha amarela? Mas perdeu também para o São Paulo no Morumbi e para o Corinthians, né, Zé? Também não dá para dizer que são derrotas que eu acho que quando o técnico vai olhar lá a tabela, fazer a planilha do campeonato, ele mais ou menos conta que não vai ganhar. Você não acha não, Zé Boquinha? Porque em alguns momentos o Paraná mostrou um bom futebol. O futebol brasileiro é aquilo que eu falei no final do jogo. Ele já está prestigiado, né? Se ele perder o próximo, não sei o que vai acontecer. E ele já teve uma bela oportunidade no Atlético Mineiro, não deu conta. É o típico técnico que nasceu para ser assistente, né? Não para ser o técnico principal. Muito bem. O Corinthians, no ano passado, sofreu, né, sem peça de reposição, tal, da metade para o final do Campeonato Brasileiro, né, teve dificuldades e conseguiu sobreviver. Você acha que o elenco desse ano, Zé, tem o elenco, né? O time tá bem montado e tal. Mas esse elenco do Corinthians, porque mata-mata é uma coisa, Campeonato Brasileiro, se você não tiver elenco, você não consegue. Esse elenco consegue levar o brasileiro, Libertadores, o Corinthians não tinha Libertadores no ano passado, Copa do Brasil, o que você acha? Olha, é um elenco que vai se reforçando, né? Nós temos, por exemplo, um jogador interessante que é o Emerson, que é um cara que para 30 minutos dá conta do recado ainda, é um bom reserva. O Danilo está por aí também, que é um cara experiente, a beça, para um jogo de Libertadores, ele pode entrar para ajudar muito o time no segundo tempo. Vem o Roger, eu acho que é um elenco bom. O Corinthians tem elenco sim para disputar o campeonato, para disputar todos os campeonatos, não tenha dúvida. Então tá bom, e agora aquele momento de descontração. Bom, o destaque do jogo você já disse que foi o Sid Clay, né? Exatamente. Sid Clay foi o destaque, foi o cara que arrebentou com o jogo. Porém, vem aí... Troféu Boi Cansado. Vamos lá, Zé Boquinha. Boi cansado para Corinthians 4, Paraná 0. Eu tinha 2 candidatos, né? Um era natural, o Silvinho, que diz que a natureza o marca, mas ele foi um cara esforçado. Ele correu, não produziu nada, mas foi um cara esforçado. E o jogador que tinha que produzir muito, e o começo de jogo dele foi bom, mas depois também que tomou o gol, ele se escondeu do jogo e não quis mais jogar, é o número 10, Caio Henrique. Esse é o boi cansado do jogo. Portanto, Caio Henrique, o boi cansado do jogo, da goleada corintiana, Corinthians 4, Paraná 0. Então tá bom, Zé Boquinha, grande abraço, foi muito bom tê-lo conosco mais uma vez, primeiro durante o jogo e agora também no pós-jogo da vitória corintiana em Curitiba, Zé. Grande abraço e um bom final de domingo aí para você, Zé Boquinha.
Valeu, Lima, valeu, um grande abraço a todos que nos ouviram. Até a próxima. Fique ligado, a qualquer momento tem o Click Time na Rádio Futebol Clube. E logo mais, às 4 da tarde, Ceará e São Paulo. As emoções do Brasileirão passam por aqui. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.